Oi, meu nome é Evan. Tenho 24. 3 semanas atrás eu era só um cara que consertava motos e cuidava da casa da família do meu melhor amigo quando eles viajavam. Aí, numa manhã de sábado, estou fazendo café na cozinha vazia deles quando a mãe do Dylan entra, vestindo apenas um roupão branco de felpo, o cabelo ainda úmido do banho. Ela me olhou com aqueles olhos escuros, sorriu e disse: Você está grande agora. Gosta de mulheres mais velhas? A cafeteira quase escorregou das minhas mãos e soube na mesma hora que tudo o que eu achava que entendia sobre lealdade estava prestes a ficar complicado. Ela riu quando engasguei com o ar, mas mais tarde naquela semana ela sussurrou algo que ainda me tira o sono. Você é cuidadoso com o que não é seu. Se você estiver assistindo isso agora, me diz de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu nunca deveria ter aceitado cuidar da casa, mas o Dylan era meu melhor amigo, e quando seu melhor amigo te pede para olhar a casa da família dele por um fim de semana enquanto todos estão fora da cidade, você diz sim. Você não pensa no silêncio. Você não pensa no jeito que casas vazias guardam segredos. Você definitivamente não pensa no que acontece quando a casa, afinal, não está vazia. Dylan me entregou as chaves na nossa cafeteria de sempre na noite de sexta-feira. O lugar cheirava a expresso queimado e a algum sanduíche que alguém havia deixado. Ele estava com aquele sorriso meio torto que tinha desde o ensino médio. Fica o aviso, ele disse, deslizando o chaveiro pela mesa pegajosa. É como morar num museu. Minha mãe deixa tudo impecável. Não toque nas obras de arte. Eu ri. Que obras de arte? Todas elas. Ele puxou o aplicativo de segurança no celular. Aqui está o código. Câmeras na porta da frente, na garagem e na piscina. Nada dentro, claro. Só tenta não quebrar nada que valha mais que minha caminhonete. A família do Dylan tinha dinheiro. O tipo de dinheiro que constrói casas nas encostas dos morros e planta pomares de frutas cítricas só por parecerem bonitos. Eu já tinha ido lá para festas, claro, mas nunca sozinho, nunca responsável. Sua mãe está em algum evento de caridade? Perguntei. Gala no centro. Grande evento para doadores. Ela vai ficar fora o fim de semana todo. Dylan deu de ombros. Meu pai está em mais uma viagem de negócios. São Paulo, eu acho. Ou talvez Curitiba. Ele troca de cidade como a gente troca de camisa. As chaves pareciam mais pesadas do que deveriam. Dirigi pela estrada sinuosa enquanto o sol começava a se pôr. A casa apareceu entre os eucaliptos como algo saído de uma revista. Tudo de vidro e pedra, linhas limpas cortando a encosta. A entrada da garagem era tão lisa que dava para comer no chão. Lá dentro, tudo sussurrava dinheiro. Os pisos eram de algum tipo de pedra que se mantinha fresca mesmo no verão. A ilha da cozinha poderia ter servido de heliponto, toalhas bordadas com monograma no lavabo, um cachorro chamado Scout, que me recebeu como velhos amigos. Mandei uma foto da porta trancada para o Dylan, com um emoji de positivo. O silêncio me atingiu por volta das 8 da noite, não o silêncio confortável do meu apartamento. Este era o tipo de silêncio que te fazia perceber seu próprio batimento cardíaco. A geladeira zumbia baixo e constante. A coleira do Scout tilintou quando ele se mexeu na cama. Fiz massa. Comi de pé na ilha. Dobrei as toalhas que tinha usado. Chequei as câmeras no meu celular. Porta da frente limpa. Garagem limpa. Área da piscina limpa. Às 10, eu já estava estirado no sofá de couro com um cobertor que provavelmente custava mais que o meu aluguel. A brisa cítrica entrava pela porta da tela, doce e pura. Apaguei a luz da varanda e deixei a escuridão me envolver. Aquela foi a noite de sexta. Tranquila, segura, exatamente o que eu esperava. A manhã de sábado mudou tudo. Acordei com o barulho de água correndo no andar de cima. Por um segundo, pensei que estava sonhando. Então,
Ouvi passos, leves, familiares, o tipo de passos que pertenciam àquela casa. Sentei, passei as mãos no cabelo, tentando afastar a confusão. O Dylan não tinha mencionado que ninguém voltaria mais cedo. As câmeras não tinham mostrado nenhum carro. Eu estava fazendo café quando ela apareceu. Marina Hale entrou na cozinha vestindo apenas um roupão branco de felpo. O cabelo úmido do banho, castanho escuro com fios prateados capturando a luz da manhã. Sem maquiagem, pés descalços na pedra fria, ela era linda daquele jeito que te pega de surpresa. Não linda de revista, linda de verdade, daquelas que vêm com ruguinhas de expressão e a confiança de uma mulher que sabe exatamente quem é. Ela me viu parado ali com a cafeteira na mão e sorriu. Não assustada, não envergonhada, apenas divertida. Ora, ela disse, a voz ainda macia de sono. Você está grande agora. Quase derrubei a cafeteira. Dona Marina, eu. O Dylan disse que a senhora estava. Ela foi até a ilha. Apertou um pouco mais o cinto do roupão. O suave roçar do felpo. Ela estava me olhando com aqueles olhos escuros, e havia algo neles que eu não sabia nomear. Você gosta de mulheres mais velhas, Evan? Engasguei com o ar. De verdade. Comecei a tossir como um idiota. Marina riu, rica e calorosa. Estou te provocando. Relaxa. Ela abriu o armário, pegou uma caneca, serviu-se de café como se não tivesse acabado de virar meu mundo de ponta cabeça. A gala foi. Ela fez uma pausa, mexendo o creme no café. Humilhante. O Grant deveria ter me encontrado lá. Grandes doadores. Pessoas importantes. Passei 2 horas dando desculpas para uma ausência do meu marido. Minha voz saiu de algum lugar lá de baixo. Sinto muito. O Dylan não mencionou. O Dylan não sabe. A colher tilintou contra a cerâmica. O Grant me mandou mensagem à meia-noite, prolongando a viagem. Algo sobre um negócio que não podia esperar. Ela tomou um gole, me estudou por cima da xícara. Homens e seus negócios. Eu não tinha certeza do que dizer. Eu tinha 24, consertava motos para viver. O negócio mais importante na minha vida geralmente era qual marca de cerveja estava em promoção. Eu deveria ir, eu disse. Te deixar ter sua casa de volta. Não, a palavra saiu mais ríspida do que ela pretendia. Ela a suavizou com um sorriso. Quero dizer, fique, por favor. O Dylan te pediu para cuidar da casa, não foi? Eu só vou ficar quietinha. Mas nós dois sabíamos que o silêncio não era mais possível. Ela pousou a caneca, olhou para mim seriamente. Regras da casa, para as aparências, portas ficam abertas quando estamos no mesmo cômodo, nada de vinho depois das 9, e... Ela gesticulou para si mesma. Serei mais apropriada. Assenti, sem confiar na minha voz. Uma sombra passou pela cerca viva lá fora. Marina se aproximou de mim, pegando algo no balcão. O espremedor de frutas cítricas. O braço dela roçou o meu. Viu como é fácil parecer caseiro? Ela sussurrou. A colher tilintou contra a cerâmica novamente. A tensão se instalou entre nós como poeira no ar da manhã. Às 10h30, ela estava vestida com uma camisa branca e shorts caqui, cabelo preso, parecendo em tudo a mãe perfeita de condomínio. Eu estava de jeans e camiseta, descalço nos pisos de pedra fria. Entramos num ritmo fácil, lavanderia. Ela me mostrou como raspar a casca de limões para vinagrete. Levei o Scout para passear pelo pomar de cítricos enquanto ela respondia e-mails no escritório. O piscineiro chegou logo depois das 11. Luiz, ombros largos e um sorriso cúmplice. Marina se enfiou no escritório, me deixando para resolver. Você é novo por aqui? Luiz disse, testando a química da água. Estou cuidando da casa, eu disse. Para a família. Ele assentiu, mas os olhos dele seguiram a janela do escritório onde a silhueta de Marina era visível.
A dona Marina é uma boa senhora. Merece coisa melhor do que o que tem. Eu não perguntei o que ele queria dizer com aquilo. O Sr. Pritchard, o presidente da Associação de Moradores, passou por ali enquanto o Luiz estava trabalhando. Calças cinzas, prancheta, o tipo de homem que mediria a grama com uma régua. Ele lançou um olhar no caminhão do Luiz, depois no meu carro, depois em mim. Funcionário novo? Ele perguntou. Amigo da família, eu disse. Pritchard fez uma anotação na prancheta. Tudo nele gritava problemas futuros. Depois do almoço, Marina e eu sentamos na ilha comendo a salada que ela tinha feito com o vinagrete de limão. Nossos cotovelos roçaram quando eu passei o copo d'água para ela. Uma coisa tão pequena, uma coisa tão perigosa. Obrigada, ela disse. Pelo quê? Por ser um para-choque entre mim e todo o resto. Mandei uma foto para o Dylan do Scout dormindo num raio de sol. Normal, caseiro, nada para se preocupar. Marina estava lendo planilhas de doadores enquanto eu preparava os legumes para o jantar. Algo com limão e massa. A cozinha cheirava a cítricos e possibilidade. Eu estava usando a faca boa, com cuidado, quando a lâmina escorregou. Só um pequeno corte no meu polegar, mas sangrou mais do que deveria. Droga, murmurei, segurando a mão longe da tábua de corte. Marina estava ao meu lado instantaneamente. Ela pegou minha mão com as duas dela, examinou o corte com a atenção firme de alguém que havia enfaixado incontáveis arranhões de infância. Não é fundo, ela disse. O polegar dela traçou a borda do corte. Suave, profissional. Mas vai precisar de uma limpeza. Ela me levou ao lavabo. Passou água fria no corte. As mãos dela eram macias, cuidadas, mas não delicadas. Mãos que trabalhavam e eram, por acaso, lindas. Fica quieto, ela sussurrou, pegando uma caixa metálica de curativos antiga no armário. Daquelas com letras vintage e tampa articulada. Ela a abriu com cuidado, selecionou um curativo pequeno. Você é cuidadoso com o que não é seu, ela disse, colocando o curativo no lugar. Nós dois congelamos. As mãos dela ainda seguravam as minhas. A aliança dela pegava a luz. Eu podia sentir o cheiro do sabonete dela, algo com lavanda. Os olhos dela eram escuros e sérios e muito perto. A campainha tocou. Nos afastamos bruscamente como adolescentes pegos se beijando. Marina alisou a camisa, foi até a porta da frente. Eu fiquei no lavabo, olhando para o curativo no meu polegar. Dona Adler, Marina disse, a voz brilhante e social. Que surpresa agradável. Ouvi a voz da vizinha, doce e afiada. Fiz doces demais de novo. Pensei que vocês talvez gostassem. Que gentileza. Por favor, entre. Saí do lavabo para encontrar uma senhora na casa dos 60 segurando um prato coberto. Os olhos dela imediatamente me encontraram. Depois, viajaram para os pés descalços de Marina. E então, de volta para mim. Este é o Evan, Marina disse com suavidade. Amigo do Dylan, ele está ajudando com alguns projetos enquanto o Grant está fora. O sorriso da dona Adler poderia ter cortado o vidro. Que bom! É tão difícil encontrar boa ajuda hoje em dia. Fizemos uma pequena conversa por exatamente 13 minutos. Eu contei. Os olhos da dona Adler nunca paravam de se mover, observando cada detalhe, construindo narrativas. Quando ela finalmente saiu, Marina e eu ficamos no hall de entrada por um longo momento, quietos demais, conscientes demais um do outro. A coleira do Scout tilintou na cozinha. A geladeira zumbiu. Sons normais numa situação cada vez mais anormal. Às 4h30, a tarde havia se tornado dourada. Marina dobrava a roupa enquanto eu revisava anotações para uma aula que estava fazendo. Ela me ofereceu o quarto de hóspedes para uma soneca. Insisti no sofá. Para segurança, eu disse. Ela entendeu. Mais tarde, enquanto eu dormitava no sofá, senti alguém colocar um cobertor sobre mim.
Senti dedos hesitar perto da minha têmpora. Mantive a respiração estável, fingi dormir. A presença de Marina pairou, quente e perigosa, antes que os passos recuassem pelo corredor. Às 6, a luz da varanda acendeu automaticamente. Marina apareceu na soleira da porta. Temporizador, ela disse, para segurança. Sentei, estudei o painel de controle da luz. Pode ser muito chamativo se os vizinhos começarem a notar padrões. Desabilitei o temporizador automático. Mudei para controle manual. Mandei para o Dylan uma foto inofensiva do Scout correndo atrás do próprio rabo. Marina observava da soleira, impenetrável. Domingo trouxe as compras de supermercado. Marina precisava de ingredientes para uma reunião do Conselho da Caridade para a qual ela estava preparando o lanche. Me ofereci para dirigir, para carregar as sacolas, para ser útil. O mercado estava cheio de famílias de fim de semana. Marina moveu-se pelos corredores como se pertencesse ali, selecionando produtos com a confiança casual de alguém que nunca se preocupou com preços. Dona Marina! Uma mulher com mechas perfeitas se aproximou de nós, perto da seção de orgânicos. Fiquei sabendo da noite de sexta. A emergência de trabalho do Grant? O sorriso da Marina nunca vacilou. Você sabe como é com viagens de negócios. Sempre tem alguma coisa. Claro. Bem, mande meus cumprimentos a ele. Mais 3 conversas assim, antes de chegarmos ao caixa. Cada uma um pequeno teste. Cada uma passada com louvor. No carro, Marina ficou quieta. Exaustivo, eu disse. O quê? Ser perfeita o tempo todo. Ela me olhou por um longo momento. Sim, ela disse suavemente. É. Segunda-feira trouxe a tia Nora. Marina precisava pegar um prato de bolo emprestado, ela disse. Perguntou se eu queria ajudar a carregar umas caixas da garagem da Nora. Pareceu um convite para algo mais do que apenas recados. A tia Nora morava numa casa charmosa com um jardim que parecia ter crescido por acaso, mas que era impecavelmente cuidado. Ela estava na casa dos 60 e poucos, com olhos perspicazes e mãos firmes. O tipo de mulher que via tudo e julgava pouco. Então você é o Evan, ela disse me olhando de cima a baixo. Amigo do Dylan. Sim, senhora. A Marina me falou sobre você. Aquilo me surpreendeu. Olhei para Marina, que de repente estava muito interessada numa caixa de fotos antigas. Na cozinha, enquanto eu ajudava a colocar tortinhas de limão em potes, ouvi a Nora perguntar a Marina: A gentileza é a única coisa que resta no seu casamento? A voz de Marina estava baixa demais para eu pegar a resposta dela, mas ouvi a Nora apertar a mão dela. Ouvi o suspiro que se seguiu. Na volta, Marina me agradeceu por ser a pessoa mais tranquila num dia agitado. Acendi a luz da varanda por exatamente 2 minutos enquanto descarregávamos, depois a apaguei. Pequenas precauções, pequenas rebeliões. Terça-feira de manhã, trouxe uma videochamada que mudou tudo. Marina participou de uma reunião com Ivone, a presidente do Conselho da Caridade. Eu deveria estar arrumando a sala, mas a ilha da cozinha era perto o suficiente para ouvir. A voz da Ivone saía dos alto-falantes do laptop. Cortesia profissional disfarçando uma faca. Considerando a imagem da noite de sexta, ela estava dizendo, e algumas preocupações que foram levantadas sobre aparências, talvez fosse melhor você se afastar por um tempo, só até as coisas se acalmarem. O rosto de Marina permaneceu perfeitamente composto. Entendo. E que aparências são essas? Ah, você sabe como as pessoas falam. O rapaz que cuida da casa, as viagens prolongadas que o Grant tem feito. Nada sério, claro. Mas a imagem importa no nosso círculo. A chamada terminou 12 minutos depois. Marina fechou o laptop com controle cuidadoso. Estou cansada de ser perfeita em casas que ecoam. Ela disse para ninguém em particular. Cozinhamos juntos naquela tarde. Ela me mostrou como fazer risoto. Contei a ela sobre a moto que estava reformando.
Coisas normais, coisas seguras, o tipo de conversa que constrói pontes que você nunca pretendeu cruzar. Ela devolveu a caixa de curativos para a gaveta, depois a colocou de volta no balcão silenciosamente. Pequenos gestos, perigosos pequenos gestos. Naquela noite, o Dylan ligou de um aeroporto barulhento. O rosto dele preencheu a tela do celular, sorrindo e despenteado pelo vento. Como está o museu? Ele perguntou. Tranquilo, eu disse. O Scout tem sido uma boa companhia. Marina apareceu no enquadramento para acenar para o filho, naturalmente calorosa, a mãe perfeita. Depois da ligação, ela apoiou-se no balcão, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ele parece feliz, ela disse. Ficamos lado a lado, sem dizer nada. A geladeira zumbiu. A brisa cítrica entrava pela porta da tela. Tudo parecia equilibrado na beira de algo que eu não conseguia nomear. Às 9, Marina mandou uma mensagem para o marido. Você está seguro? Entregue. Nenhuma resposta. Naquela noite, deitei no sofá ouvindo a casa se aquietar ao nosso redor. Os passos de Marina no andar de cima. O sussurro das páginas virando. O ronco suave do Scout. Eu estava aprendendo o ritmo daquele lugar, o jeito que a luz da manhã se movia pelos pisos de pedra, como a Marina cantarolava baixinho enquanto cozinhava, o som exato da luz da varanda acendendo e apagando. Eu estava aprendendo a querer coisas que eu não podia ter. E em algum lugar no espaço entre o que era seguro e o que era perigoso, Marina Hale estava aprendendo a mesma coisa. Quarta-feira à tarde. Eu estava revisando a filmagem da câmera da entrada da garagem para confirmar uma entrega de pacote quando vi um sedã de luxo, azul escuro, fazendo uma passagem lenta às 16h17. Não parou, nem hesitou, apenas rondou, como um predador marcando território. Rebobinei 2 vezes antes de reconhecer as placas. O carro do Grant. Marina ficou pálida quando mostrei a filmagem. Pálida de verdade. A cor sumiu do rosto dela como água de um copo quebrado. Ele deveria estar em São Paulo, ela sussurrou. Talvez ele tenha voltado mais cedo? Uma visita surpresa? Ela balançou a cabeça. O Grant não faz surpresas. O Grant faz vigilância. A palavra pairou entre nós como fumaça. Você precisa tirar seu carro daqui, ela disse. Descer a ladeira, estacionar na cafeteria lá embaixo e subir a pé. E precisamos de um horário mais rígido. Nenhuma luz até às 8h30. Nada de ficar parado nas portas juntos. Nada de. Ela não terminou. Não precisava. Movi meu carro naquela noite, andando os 400 metros de volta ladeira acima na penumbra que chegava. Os pés de cítricos sussurravam segredos uns aos outros. Meus passos soavam muito altos no asfalto. Às 8h45, a luz da varanda acendeu pela primeira vez depois do anoitecer naquela semana. Comemos separados, eu na ilha, Marina na copa, mas trocamos mensagens de diferentes cômodos. Você está bem? Eu digitei. Sim, veio a resposta 30 segundos depois. Nenhum de nós estava bem. Nós dois sabíamos. Quinta-feira de manhã, encontrei a Kendra para tomar café na cafeteria lá embaixo. Território neutro. Terreno seguro. Ela já estava lá quando cheguei, lendo algo no celular e mexendo um café com leite que cheirava a canela. Kendra e eu tínhamos história. Não uma história profunda. O tipo de coisa casual que acontece quando ambos têm 20 e poucos anos e estão ocasionalmente sozinhos. Mas ela era esperta, perspicaz, o tipo de mulher que percebia quando as coisas mudavam. Você está diferente, ela disse sem tirar os olhos do celular. Diferente como? Distraído, como se estivesse pensando em alguém. Pedi café puro, sentei-me em frente a ela. Só estou cuidando da casa da família do Dylan. É tranquilo. Hum. Ela finalmente olhou para mim, olhos castanhos, diretos e gentis. Você está com alguém? O quê? Não.
Porque você. Porque você está sendo cuidadoso com suas palavras. E você cheira a sabonete caro. Quase ri. Quase. É complicado. Se é complicado, seja gentil com ela assim mesmo. Aquilo me parou. Ela? Kendra sorriu, triste e sabichona. Seja quem for, apenas seja gentil. As pessoas se machucam quando as coisas são complicadas. Voltei de carro subindo a ladeira com meio quilo de grãos de café e a cabeça cheia de culpa. Deixei os grãos na ilha da cozinha com um bilhete. Para repor o que continuo fazendo. Marina encontrou 1 hora depois, sorriu apesar de tudo. Quinta-feira à tarde, trouxe a dona Adler de novo. Ela precisava da ajuda da Marina com uma cesta de sorteio para a arrecadação de fundos. Emergência, ela disse, mas o timing dela era muito conveniente, muito preciso. Deslizei para o pátio enquanto Marina montava vinho e queijo, e o que mais entra no tipo de cesta que gente rica dá lances. Pelas portas de vidro, eu podia ouvir a voz da dona Adler, casual, investigativa. Que roupão lindo você tem, querida. Percebi na terça por volta do meio-dia. Tão elegante para o meio da tarde. A risada de Marina foi suave como vidro. O luxo de trabalhar de casa. Claro, e ajuda jovem é tão difícil de encontrar hoje em dia. Você tem sorte de ter encontrado alguém tão atencioso. Scout escolheu aquele momento para derrubar um limão do balcão. Ele rolou pelo chão, parando aos pés da dona Adler como uma prova. Menino desajeitado, Marina disse pegando o cachorro no colo. Ele tem andado inquieto com o Grant fora. Dona Adler saiu 20 minutos depois com a cesta dela e munição suficiente para alimentar a fofoca da vizinhança por semanas. Marina e eu expiramos quando a porta se fechou. Depois rimos. Uma vez, demais de agudo. Ela sabe, Marina disse. Ela desconfia. Dá no mesmo. Sexta-feira de manhã, Marina deixou um bilhete na mesinha de centro. Eu o encontrei depois que ela saiu. Fez uma mala, me beijou na testa como uma irmã, disse que passaria a noite na casa da tia Nora. O bilhete estava escrito com a caligrafia cuidadosa dela em papel creme que provavelmente custava mais por folha do que o meu almoço. Chegamos perto demais. Não podemos ser pegos. Seja gentil com meu menino. Li 6 vezes. Dobrei. Guardei na carteira ao lado da minha carteira de motorista. Naquela noite, o carro do Grant fez outra passagem lenta. Mais demorada desta vez. A janela do motorista abaixada o suficiente para observar. Jantei sozinho. A luz da varanda permaneceu apagada. A casa parecia vazia de um jeito que nada tinha a ver com a quantidade de gente lá dentro. O sábado trouxe silêncio, tarefas e aquela solidão particular que vem de sentir falta de alguém que você nunca teve de verdade. Tentei a normalidade, lavar roupa, passar aspirador, podar os galhos de cítricos do jeito que Marina me ensinara, mas tudo parecia uma performance, como ensaiar para uma peça que eu nunca chegaria a encenar. Um aviso da administração do condomínio apareceu na caixa de correio por volta do meio-dia, algo sobre estacionamento noturno na rua e manutenção dos padrões da comunidade. A assinatura do Sr. Pritchard no final, nítida e satisfeita. Liguei para o Dylan para perguntar quando ele voltaria. Domingo de manhã, ele disse. Vou cedo. Como está a casa? Quieta. A mãe ainda está na tia Nora? Sim. Que bom para ela. Ela precisa de um tempo do drama do pai. Quase perguntei que tipo de drama. Quase. Naquela noite, acendi a luz da varanda ao anoitecer para a última caminhada de scout e depois a apaguei novamente. Minha mão demorou no interruptor. Uma coisa tão pequena. Uma coisa tão carregada. Sábado à noite, encontrei Kendra na cafeteria de novo. Estou ajudando uma família numa semana estranha, eu disse a ela. Não exatamente uma confissão, não exatamente uma mentira. A mulher complicada? Eu assenti. Kendra
Ficou em silêncio por um longo momento. Você pode querer alguém e não tomá-lo, ela disse finalmente. É isso que faz de você uma boa pessoa em vez de apenas uma pessoa. Ela me abraçou quando nos separamos, platônico, firme, o tipo de abraço que te lembra quem você é. Voltei para casa para o zumbido da geladeira e o cinto do roupão de Marina, ainda dobrado na cadeira onde ela o havia deixado. Intocado, como evidência de algo que poderia ter sido. Rascunhei uma mensagem para Marina. Você está bem? Deletei. Rascunhei novamente. Saudades. Deletei 2 vezes. Domingo de manhã, Dylan invadiu a porta da frente como um raio de sol. Sacola de viagem, cabelo bagunçado e aquele sorriso que me lembrava por que éramos amigos desde o ensino médio. Scout quase o derrubou com entusiasmo. Dylan lutou com o cachorro, jogou a bolsa no hall de entrada e imediatamente perguntou se eu tinha visto o novo ângulo da câmera da garagem. Novo ângulo? O pai atualizou o sistema. Melhor cobertura. Ele abriu o aplicativo, me mostrou a visão mais ampla. A passagem do carro dos Grant não era óbvia desse ângulo. Pequenas misericórdias. Negócio misterioso em Portland não deu certo, Dylan disse, rolando a filmagem. O pai tem estado estranho por causa disso. Não diz o que aconteceu. Assistimos a um replay de um gato de rua acionando o sensor de movimento. Normal, inocente. A cozinha está diferente, Dylan disse caminhando em direção à ilha. Diferente como? Não sei. Tipo, mais leve? Menos com cara de museu. Ele abriu a geladeira, pegou uma cerveja. Talvez sejam só as vibrações do condomínio. O Pritchard tem andado rondando como um urubu, a mãe diz. Eu dei de ombros. Mudei de assunto. Às 12h40, Marina mandou mensagem para Dylan. Estou com a tia Nora. Chego em casa para o jantar. Li por cima do ombro de Dylan, um nó no meu peito se afrouxando e apertando ao mesmo tempo. Naquela tarde, fomos ao mercado fazer compras. Dylan queria cozinhar algo realmente comestível para a volta de Marina. Avistei a senhora Adler perto da seção de vinhos, cochichando com uma mulher de cabelos prateados perfeitos e roupas elegantes. Yvonne, do Conselho da Instituição de Caridade. Ambas levantaram o olhar quando Dylan se aproximou, a conversa delas cortada como um fio quebrado. Dylan, o sorriso de Yvonne era cauteloso, profissional. Como está sua mãe? Bem, visitando a tia Nora. Claro, um momento tão difícil, com seu pai viajando tanto. Comprei limões automaticamente. Dylan me provocou sobre estar virando um Hale por osmose. No caminho de volta, ele disse: Obrigado por dar uma força para sua mãe enquanto eu estava fora. Ela parecia, não sei, mais feliz quando liguei. Engoli em seco, sentindo algo apertado na garganta. Cozinhamos juntos naquela noite. Alho, limão e azeite. A cozinha se encheu de cheiros que me lembravam a semana que mudara tudo. A luz da varanda permaneceu apagada a pedido de Marina. Ela voltou às 8h45. Ouvi o carro dela na garagem, ouvi o grito de saudação de Dylan, ouvi as vozes dele se misturando no hall de entrada. Mãe e filho, seguros e normais e completamente fora do alcance de qualquer coisa que eu estivesse sentindo. Marina apareceu na porta da cozinha, sem maquiagem, cardigã cinza sobre jeans, cansada, mas composta. Ela abraçou Dylan, acenou para mim como se nada tivesse acontecido. Obrigada por manter a rotina chata, ela disse. Dylan se retirou para tomar banho depois do jantar. Marina e eu lavamos a louça em silêncio, até que ela deslizou a caixinha de curativos pela bancada até mim. Fique com ela disse. Marina, fique com ela para a próxima vez que você se cortar. O bilhete que ela havia escrito ainda estava dobrado no bolso dela. Nenhum de nós o mencionou. Às 10, a casa se acomodou em seu ritmo noturno. 3 quartos, 3 portas fechadas. A geladeira,
zumbindo sua canção solitária. Sem mensagens, sem luzes na varanda, sem momentos roubados, apenas a distância cuidadosa de pessoas que quase cometeram um erro terrível. A segunda-feira trouxe consequências. Marina participou de outra videochamada com Yvonne. Breve e fria. Ouvi o suficiente da cozinha para entender. Ela estava se afastando do conselho da instituição de caridade por questões de imagem. O Sr. Pritchard entregou outro aviso do condomínio. Algo sobre padrões de manutenção da propriedade. Dylan desabafou. Marina contornou a situação com a facilidade praticada de alguém que gerenciou aparências a vida inteira. Ofereci-me para consertar o timer da luz da varanda. Deixe manual, Marina disse. Kendra deixou um café no portão naquela tarde. Um bilhete alegre anexado. Para o house sitter. Marina o leu. Sorriu para a etiqueta. Ela é gentil, Marina disse. Sim, ela é. Nos cruzamos no corredor por volta da 1h30. Ambas paramos. Ambas recuamos. O cinto do roupão permaneceu na cadeira como um adereço aposentado. Segunda-feira à noite, Dylan adormeceu cedo, exausto da viagem. Marina dobrava a roupa na sala enquanto eu revisava o material do curso na ilha da cozinha. Separados, mas não separados. Seguros, mas não seguros. Rascunhei uma mensagem de despedida. Obrigado por confiar em mim. Não enviei. Marina entrou para pegar água por volta das 10. Trocamos um pequeno e firme sorriso. Nada mais. Ela disse boa noite. Subiu as escadas. Ouvi seus passos sumirem pelo corredor. Às 2h03 da manhã, meu telefone acendeu no sofá. Número desconhecido. 2 palavras. Luz da varanda. Olhei para a tela até que ela escurecesse novamente. Então me levantei, peguei minhas chaves e dirigi a curta distância descendo a colina. A luz da varanda da casa dos Hall brilhava firme na escuridão. Marina estava sentada nos degraus da frente, usando um cardigã sobre o pijama. Sem maquiagem. Cabelo solto sobre os ombros, mãos envoltas numa caneca de cerâmica que soltava fumaça no ar fresco da noite. Ela levantou o olhar quando me aproximei. Não surpresa, como se estivesse esperando. Não consegui dormir, ela disse. Eu também não. Sentei-me ao lado dela no degrau, perto o suficiente para sentir o cheiro do sabonete dela, longe o suficiente para manter a pretensão de segurança. Ela enfiou a mão no bolso, tirou minha chave reserva, aquela que Dylan me dera para emergências. Assim você não precisa se preocupar, ela disse, pressionando-a na minha palma. Enfiei a mão na carteira, tirei a caixinha de curativos que ela me dera antes. Fique com ela, eu disse. Ela pegou, segurou como se significasse algo. Conversamos sobre coisas comuns. A próxima consulta de scout no veterinário. Os limões que estavam quase prontos para a colheita, se o mercado teria aqueles morangos bons novamente na próxima semana. Palavras seguras, palavras cuidadosas, o tipo de conversa que constrói muros enquanto finge construir pontes. Vou estar no mercado aos sábados de manhã, ela disse depois de um tempo. Sessão de hortifruti, geralmente por volta das 10. Vou me lembrar disso. Corredores diferentes, porém, por causa das aparências. Claro, mas se nos cruzarmos, pequenos acenos são aceitáveis. Pequenos acenos. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a rua escura. Então, ela se virou para mim, inclinou-se perto e pressionou um beijo suave na minha testa. Puro, cauteloso, devastador. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por ser gentil. Levantei-me para ir. Ela permaneceu no degrau, embalando sua caneca, parecendo uma mulher que havia feito as pazes com o desejo de coisas impossíveis. Dirigi devagar. No retrovisor, a luz da varanda se apagou. Algumas portas não se fecham, elas se aquietam. E a gente aprende a passar com mais leveza.